Olá, eu me chamo Leda e sou uma trabalhadora voluntária da Coligação Espírita Progressista. E é com muita alegria que estou aqui junto com vocês para realizar o Evangelho dessa noite. O Evangelho tem a função de trazermos bênçãos para a nossa casa, tem a função de nos levar até o plano espiritual maior, entrarmos em sintonia com o plano espiritual maior, e por isso ele deve ser realizado uma vez por semana, sempre no mesmo dia e no mesmo horário. Vou explicar. Por exemplo, todas as quartas-feiras às 19 horas. Então, todas as quartas-feiras às 19 horas, você vai pegar um livro da doutrina, no caso, o Evangelho segundo o Espiritismo, vai abri-lo ao acaso ou sequencialmente e vai fazer a leitura do Evangelho. Antes de fazer essa leitura, faz-se uma prece inicial. Após a prece inicial, faz-se a leitura. Após a leitura, faz-se uma explicação em voz alta, a leitura também em voz alta. E terminado, faz-se as vibrações para os irmãos menos favorecidos. Terminadas as vibrações, faz-se uma prece final e encerra-se o Evangelho agradecendo. É importante que vocês possam convidar as pessoas da sua casa, até os seus vizinhos, quem sabe eles podem querer participar desse Evangelho junto com vocês. Então, no dia de hoje, eu vou fazer com vocês, inicialmente, da mesma forma que vocês fazem em casa, começando pela prece inicial. Então, vamos fechando os nossos olhos, vamos elevando o nosso pensamento, elevando a nossa mente, até o plano espiritual maior, chegando até Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai. Vamos pedindo a eles que possam nos abençoar, que possam abrir o nosso coração e a nossa mente, para que possamos compreender os ensinamentos de hoje, pedindo também a proteção para que consigamos ter foco e clareza na explicação e também no entendimento. E assim, pedimos ao plano espiritual maior a licença para iniciar o Evangelho dessa noite. Que assim seja. Então, hoje, eu estou aqui com 2 livros e também com meu copinho de água. Então, quem ainda não pegou o copinho de água, dá uma corridinha lá na cozinha, pega o copinho com água, que essa água vai ser fluidificada e ao final do nosso Evangelho nós vamos beber essa água. Uma outra coisa que é importante também é que vocês estejam sempre com a mente voltada para o plano espiritual e com bastante foco. E eu vou até explicar hoje por que é tão necessário que a gente tenha foco e que a gente tenha retidão no pensamento enquanto estamos fazendo as nossas preces. Então, o capítulo de hoje é o 28. Só um momentinho, deixa eu achar aqui na minha marquinha. Capítulo 28, nós vamos falar sobre reuniões espíritas. E o capítulo 28, ele fala sobre preces, tá? E nós vamos para o item 4 e 5. Então, vamos começar com a nossa leitura. Item 4. Onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estareis. Mateus 18, 20. Item 5. Prefácio. Estarem reunidas em nome de Jesus 2, 3 ou mais pessoas não quer dizer que basta se acharem materialmente juntas. É preciso que o estejam espiritualmente, em comunhão de intentos e de ideias, para o bem. Jesus, então, ou os espíritos puros que o representam, se encontrarão na Assembleia.
o Espiritismo nos faz compreender como podem os espíritos achar-se entre nós. Comparecem com seu corpo fluídico ou espiritual e sob a aparência que nos levaria a reconhecê-los, se tornassem visíveis. Quanto mais elevados são na hierarquia espiritual, tanto maior é neles o poder de irradiação. É assim que possuem o dom da ubiguidade e que podem estar simultaneamente em muitos lugares, bastando para isso que envie em cada um desses lugares um raio de suas mentes. Dizendo as palavras acima transcritas, que Jesus revelara o efeito da união e da fraternidade. O que o atrai não é o maior ou menor número de pessoas que se reúnam, pois, em vez de 2 ou 3, houvera ele podido dizer 10 ou 20, mas o sentimento de caridade que reciprocamente as anime. Portanto, é o sentimento. Ora, para isso, basta que elas sejam 2. Contudo, se essas 2 pessoas oram cada uma por seu lado, embora dirigindo-se ambas a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamento. Sobretudo, se ali não estão sob o influxo de um sentimento de mútua benevolência. Se olham com prevenção, com ódio, inveja ou ciúme, as correntes fluídicas de seus pensamentos, longe de se conjugarem por um comum impulso de simpatia, repelem-se. Neste caso, não estarão reunidas em nome de Jesus, que então não passa de pretexto para a reunião, não o tendo esta por verdadeiro motivo. Isso está no capítulo 27, item 9. Isso não significa que ele se mostre surdo ao que lhe diga uma única pessoa. E se ele não disse, atenderei a todo aquele que me chamar, é que antes de tudo exige o amor ao próximo. E desse amor mais provas podem dar-se quando são muitos os que exoram, com exclusão de todo sentimento pessoal, e não apenas uma pessoa. Segue-se que se numa assembleia numerosa, somente 2 ou 3 pessoas se unem de coração pelo sentimento de verdadeira caridade, enquanto as outras se isolam e se concentram em pensamentos egoísticos ou mundanos, ele estará com as primeiras e não com as outras. Não é, pois, a simultaneidade das palavras, dos cânticos ou dos atos exteriores que constitui a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos em concordância com o espírito de caridade que ele personifica. Está no capítulo 10, nos números 7 e 8, e capítulo 27, nos números 2 a 4. Tal o caráter que devem revestir-se as reuniões espíritas sérias, aquelas em que sinceramente se deseja o concurso dos bons espíritos. Então, gente, o que está explicando aqui nesse evangelho de hoje, nessa leitura? Que é importante que a gente se reúna para orar em nome de Deus, para que a gente tenha uma sintonia com o plano espiritual maior. E toda vez que a gente reúne em nome do Senhor, significa que a gente está buscando o bem, que a gente está cultivando a fraternidade, que a gente está estudando com sinceridade, que a gente tem o intuito de servir ao próximo, que a gente deseja o nosso progresso espiritual. Então, Jesus, ele vai ouvir se você estiver sozinho também. Não deixe de fazer a sua oração caso você não encontre parceiros para fazer o evangelho no lar. Não tem problema. Jesus vai ouvir também, mas ele quer que a gente exorte amor e, consequentemente, 2 ou mais pessoas, elas
tem o amor que se une entre elas é mais forte para alcançar locais mais altos, mais elevados. Mas a gente sozinho também consegue. Não desanimem. O importante é fazer o evangelho em voz alta. Por quê? Porque em voz alta nós estamos abrangendo também irmãozinhos que podem estar ao nosso lado e que eles ainda não têm a capacidade de ler os nossos pensamentos. Não são todos os irmãos espirituais que têm essa capacidade. Aqueles que são menos desenvolvidos, eles têm uma capacidade menor. Então, a força do pensamento, ela vai exteriorizar coisas boas. Por isso, nós temos que estar em sintonia com o plano espiritual nas nossas preces, porém, não é só pensando no plano espiritual, a gente tem que estar sentindo, a gente deve exortar amor, a gente, junto com outros seres, é como se nós fôssemos várias velas reunidas. Uma única vela ilumina, mas muitas velas iluminam muito mais. Produzimos uma luz muito maior. Então, é nesse sentido que Jesus quer que nós estejamos juntos para fazermos as nossas orações. A gente também tem que pensar que não adianta a gente ter uma reunião com muitos participantes e pouca sintonia. Muitas vezes, as pessoas que estão ao nosso lado são pessoas que têm pensamentos menos elevados, podem ter pensamentos de disputa, de vaidades, de críticas, de personalismo, de desejos de ataque, e não haverá harmonia espiritual, pelo contrário, ela vai diminuir. Então, Jesus, ele não prometeu estar onde existisse orgulho, mas ele prometeu estar onde houvesse união em seu nome, ou seja, união para o bem. Por isso, uma reunião espírita, de um grupo espírita, ele não é medido pela quantidade de pessoas, e sim pela sintonia que aquelas pessoas que estão presentes, que elas estão vibrando. Qual é a sintonia delas? Quando estamos vibrando juntos, nós estamos crescendo em fraternidade. E eu queria também ler para vocês um trecho do livro do Chico Xavier, Num Mundo Maior. Ele é um livro do Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, mas quem escreveu foi o André Luiz. E esse trecho que eu vou ler para vocês é no capítulo 1. Então, neste capítulo 1, o André Luiz, ele está com uma outra pessoa, um assistente chamado Calderaro. E o que o Calderaro faz? O Calderaro, ele está anunciando ao André Luiz de que haverá uma prece de um espírito elevado. Então começa assim. O André Luiz, eu não vou ler o capítulo todo, tá, gente? Só alguns trechos. O André Luiz, ele está fazendo meditações e aí a palavra do assistente Calderaro interrompeu-me a meditação. É o André Luiz que está contando a história. Nós, Calderaro e eu, nós viajávamos ambos sem objetivo e em breves minutos partilharíamos os trabalhos do instrutor Eusébio, abnegado paladino do amor cristão, em serviço de auxílio a companheiros necessitados. Então, passando aqui algumas páginas onde ele vai explicando quem são esses companheiros necessitados, mas nós estamos focando na oração, tá? Então, aproximou-se alguém de André Luiz e Calderaro, e André Luiz fala assim: dirigindo-nos a palavra,
era um solícito companheiro, informando-nos de que Eusébio penetrara o recinto. Eusébio é o palestrante. Sentamo-nos todos à escuta. Consolidada a quietude no ambiente, Eusébio elevou a destra para o alto e orou com inflexão comovedora. Senhor da vida, abençoa-nos o propósito de penetrar o caminho da luz. Dilata-nos a percepção diante da vida. Abre-nos os olhos, enevoados pelo sono da ilusão, para que divisemos tua glória sem fim. Desperta-nos docemente o ouvido, a fim de percebermos o cântido de sua sublime eternidade. Abençoa as sementes de sabedoria que os teus mensageiros esparziram no campo de nossas almas. Fecunda-nos o solo interior para que os divinos germes não pereçam. Acorda-nos, Senhor da vida, para a luz da oportunidade presente. Fortalece-nos as mãos para que os atritos da luta não as inutilizem. Guia-nos os pés para o supremo bem. Reveste-nos o coração com a tua serenidade paternal, rebustecendo-nos a resistência. Poderoso Senhor, ampara-nos a fragilidade, corrige-nos os erros, esclarece-nos a ignorância, acolhe-nos em teu amoroso regaço. Cumpra-se, Pai amado, os teus desígnios soberanos, agora e sempre, assim seja. E aí o André Luiz continua a narrativa. Finda a comovente rogativa, o orientador baixou os olhos nevoados de pranto, e então vi, dominado de júbilo, que da incognoscível altura uma claridade diferente caía sobre nós, em jorros cristalinos. Partículas semelhantes à prata eternizada choviam no recinto, infiltrando-se nas raízes das árvores mais próximas lá fora. Ignoto encantamento fizera-se em minha alma. Ao contato dos eflúvios divinos, reparei que minhas forças gradualmente serenavam em receptividade maravilhosa. Em torno pairavam as mesmas notas de alegria e de beleza, pois a calma e a aventura transpareciam de todos os rostos, voltados, estáticos para o instrutor, em redor do qual se mostravam mais intensas as ondas de luz celeste. Sublime felicidade inundava-me todo o ser, mergulhara-me em indefinível banho de energias renovadoras. Meus olhos foram impotentes para conter as lágrimas felizes que as formosas cintilações me destilavam das fontes ocultas do espírito. E antes que o nobre mentor retomasse a palavra, agradeci em silêncio a resposta do céu, reconhecendo na prece, mais uma vez, não só a manifestação da reverência religiosa, senão também o recurso de acesso aos inesgotáveis mananciais do divino poder. Então, por essa leitura, vocês conseguem sentir o poder da prece, o poder de estarmos em sintonia com o plano maior, qual é o que o plano maior faz por nós quando estamos em prece. É por isso que quando rezamos, fazemos nossas preces, nós saímos mais fortalecidos, nós saímos mais calmos, saímos mais fortes. E a gente tem que sempre lembrar que não importa o tamanho do auditório onde nós fazemos a nossa prece. A presença do Cristo, ele vai estar presente. E não depende também de recursos materiais, não depende da notoriedade dos participantes,
depende somente da sinceridade dos sentimentos. Então, onde houver amor, respeito, fraternidade, desejo sincero de servir, ali a luz do Cristo se encontrará espaço para agir. E eu gostaria que vocês pensassem que talvez a gente não possa realizar grandes obras. Talvez nós não sejamos oradores brilhantes. Talvez os nossos grupos sejam pequenos. Mas se nós estivermos reunidos sinceramente em nome de Jesus, jamais estaremos sozinhos. Uma força invisível muito grande se faz presente quando nós rezamos. Os benfeitores espirituais, eles aproximam-se, os corações se fortalecem, a esperança renasce e o Cristo silenciosamente caminha entre nós. E eu espero sinceramente que nós possamos transformar cada reunião espírita, cada estudo, cada evangelho no lar e cada encontro fraterno em uma oportunidade de receber e irradiar a luz de Jesus. Vamos então agora fazer as nossas vibrações por aqueles que nos são importantes, mas que queremos ajudá-los através da nossa prece. Com muito amor em nosso coração, com aquele amor grande que temos pelas pessoas que nos são mais queridas. É esse amor que entregamos ao Mestre Jesus, ao plano espiritual maior, e pedimos a eles que distribua a todo o nosso planeta Terra. Distribua a todos os povos, principalmente os povos em guerra, aos dirigentes desses povos em guerra. Coloque fagulhas de amor em seus corações, de responsabilidade sobre o seu povo e sobre o planeta, e que eles possam compreender que não é necessário a guerra, que uma conversa diplomática pode ser também muito útil e pode resolver problemas que não, sem precisar causar os estragos da guerra. Pedimos, Senhor, por todos aqueles que estão encarnados e que habitam esse planeta. Pedimos que coloque na mente de cada um deles inteligência e sabedoria para usar o seu livre-arbítrio da forma para o bem. Pedimos, Senhor, por todos aqueles que se comprazem em fazer o mal. Pedimos pelos encarcerados, pelos doentes, onde quer que estejam, que eles possam ser amparados, que eles possam ser socorridos, que eles possam ter sempre fé e que possam encontrar a cura, encontrar pessoas que cuidem deles. Pedimos a todos aqueles que cuidam desses doentes, pedimos também, Senhor, a todas as pessoas que cuidam de crianças, pois é muito importante o cuidado das crianças, eles precisam de muito amor e que eles possam se sentir amados pelas pessoas que cuidam deles, que eles possam ficar adultos, se tornarem adultos com uma elevação moral. Pedimos, Senhor, que leve as nossas vibrações de amor aos dirigentes de todos os povos e de todos os países, principalmente aos dirigentes do nosso querido Brasil. Coloque no coração de todos esses dirigentes responsabilidade, amor, competência e comprometimento com o povo. Pedimos, Senhor, não só pelas pessoas que cuidam das crianças, mas também pelas crianças do Brasil e do mundo, principalmente aos órfãos nos orfanatos, há também aos velhinhos nos asilos, muitas vezes abandonados em suas próprias casas. Pedimos, Senhor, ainda
todos aqueles que estão presos a vícios lícitos ou ilícitos. Dai a eles a libertação. Não é fácil, mas é possível. Que eles tenham força para vencer esses vícios. Pedimos também por todos os trabalhadores de bem, por todas as igrejas, pelas casas de caridade, pela CEP que nos acolhe, que essa casa possa receber muita luz, possa continuar atendendo, possa continuar educando através dos ensinamentos espíritas nas salas de aula. Pedimos, Senhor, que leve nossas vibrações de amor até os nossos lares, as nossas pessoas queridas que estão em nossa casa, que moram conosco, e aquelas que estão longe, mas que nos são pessoas muito caras, que elas possam receber nossas bênçãos de luz. Pedimos também pelo nosso ambiente de trabalho e de estudos. Pedimos ainda, Senhor, a licença para vibrarmos por nós mesmos, para que a gente possa ter sempre fé, força de vontade, para que possamos crescer moralmente, que a estagnação não seja opção, que não tenhamos preguiça de lermos livros edificantes, de estudarmos o Evangelho, de sentarmos numa sala de aula para aprendermos cada vez mais. Pedimos ainda a fluidificação dessas águas, que nelas possam ser depositado tudo aquilo que nós mais necessitamos. Deixamos uma vibração em aberto para o plano espiritual usar da maneira que ele quiser. E agradecemos a oportunidade deste Evangelho, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos e pedimos ao plano espiritual maior que possamos estar aqui novamente na próxima semana, reunidos para mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a todo o plano espiritual maior e agradecemos ao Mestre Jesus e a vocês que estão aqui e que engrandecem o nosso Evangelho. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, vamos agora tomar a nossa aguinha. Tchim-tchim, viva! E eu queria pedir para vocês para que deem um like, compartilhem esse Evangelho para que possa atingir mais pessoas. Lembrando também que no final de semana de junho teremos a nossa festa junina. É maravilhosa, com bingos, grandes prêmios, diversão, comida boa, pessoas felizes na festa. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Não percam a nossa festa junina no último sábado e último domingo de junho. São somente esses 2 dias de festa, tá? Não percam, não percam. Compareçam, é só chegar lá, a festa começa a partir do meio-dia ou 1h da tarde, desculpa. Estejam lá a partir da 1 da tarde e a festa vai até a noite. Quem não puder ir à tarde, vai à noite, vai passar momentos muito felizes conosco. Será um grande prazer recebê-los na Rua Batuíra 297. Agradeço a todos a oportunidade e até mais. Um grande abraço a todos.